Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? É uma honra, irmãos, é uma alegria estarmos mais uma vez juntos na casa de Deus, louvando ao Senhor. Por um momento eu achei que o musical ainda estava acontecendo. Mas que bênção, que bom. Deus abençoe os nossos instrumentistas, cantores, músicos e equipe de louvor em geral. Deus tem abençoado a nossa igreja com louvores, não apenas belos, bem entoados, mas bíblicos. E também tem nos alimentado e edificado a igreja nesse lugar. Eu quero, como fiz pela manhã, também dizer bem-vindo aos irmãos da nossa congregação. Alguns estão aqui, estiveram alguns pela manhã. Pastor Sérgio, irmão Sérgio, alguns que aqui estão com a gente. E sejam bem-vindos. Outros visitantes também que vejo aqui, sintam-se abraçados pela nossa igreja. Tá? No final ali, quem puder, dê um aperto de mão, um abraço, para que eles se sintam acolhidos pela nossa igreja. Bom, queria te convidar a ler o texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 16. Vamos ler do verso 5 ao 15. Esse é o nosso texto de hoje. Evangelho de João, capítulo 16, verso 5 ao 15. Amém? Diz assim: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade que temos de te louvar, de te adorar, com belíssimas canções, através de orações e também com a comunhão, Senhor, da tua igreja. Mas agora, Senhor, o texto bíblico foi lido, a tua palavra foi lida diante de nós. E como é difícil, Senhor, para nós, seres pequenos, limitados, entendermos, Senhor, e pregarmos a tua palavra. Por isso clamamos, Senhor, pelo poder do teu Espírito nesse momento. Que teu Espírito fale, Senhor, tremendamente aos nossos corações. Porque viemos aqui, Senhor, não gastar tempo, não visitar irmãos, não conhecer pessoas, mas viemos aqui ouvir a tua voz. Então fala conosco, Senhor. Que o teu nome seja glorificado e a tua igreja edificada, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos numa série de mensagens nesse evangelho, e o tema que vamos refletir nessa noite, muito simples, é o testemunho do Espírito. Dentre tantas coisas excepcionais que o evangelho de João nos traz, o testemunho do Espírito, irmãos, é uma delas. Com certeza é o evangelho que mais fala sobre o envio, a obra e a missão do Espírito Santo de todos os outros. Só para lembrar um pouquinho para você dessas coisas, por exemplo, no capítulo 1, o Espírito Santo já aparece no texto. Lembra? Ele aparece como que uma pomba, e ele vem com o intuito de confirmar e capacitar o ministério de Jesus Cristo. Já no capítulo 3 de João, o Espírito aparece ali como o único meio pelo qual o homem pode nascer de novo. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino
dos céus. Ainda no capítulo 7, o próprio Senhor Jesus promete, usando uma metáfora, que aquele que crer em mim, do seu interior, como diz as Escrituras, fluirão rios de águas vivas. E o comentarista explica, e Jesus estava falando do Espírito que ainda seria dado a eles. O capítulo 14, então, é o grande capítulo do Espírito. Ali o Espírito é chamado primeiro de o Consolador. Aquele que não apenas leva as palavras do Senhor, mas que o seu próprio ministério, como diz o seu próprio nome, ele é o Consolador. Mais que isso, ele é o Espírito da verdade. Mas ele também é o Conselheiro, que nos ensinará e nos fará lembrar de todas as coisas que Jesus nos diz. Aí no capítulo 15, o texto termina dizendo que o Espírito é aquele que dá testemunho de Jesus e que capacitará para que os discípulos também deem testemunhos acerca de Jesus. E esse testemunho a gente sabe, é martírio, é o martírio dos discípulos. É aquele que testemunha e que morre pelo que confessa. E agora, no capítulo 16, nós encerramos essa, digamos, apresentação do Espírito. O nosso texto encerra essa série de textos falando de como o Espírito viria, qual é a sua obra, qual é a sua missão e a sua importância para a igreja. E nesse texto, irmãos, nós veremos que o Espírito, como lemos, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mais que isso, ele nos guiará por toda a verdade. E o objetivo dele, primeiro e último, é glorificar o nome de Jesus Cristo. Por isso, o que aprenderemos nessa noite, nossa lição dessa noite é que a partida de Jesus e a chegada do Espírito servirão para o nosso benefício. Primeiro, convencendo o mundo através da igreja e depois cuidando da igreja por causa do mundo. É isso que nós vamos pensar em alguns minutos. Me acompanhe, versos de número 5. Em primeiro lugar, a vinda do Espírito. Verso 5, diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Só para lembrar, irmãos, o contexto que estamos. Nós estamos não nos últimos dias, mas as últimas horas de Jesus, antes de todo aquele processo de dor da crucificação. Daqui, talvez a horas ou minutos, Jesus será traído, preso, surrado, espancado, torturado e levado para o Gólgota. Sabemos da história, mas Jesus já iniciou há algum tempo um discurso longo de despedida, preocupado com os seus discípulos. Ele começa consolando, daqui a pouco ele já está exortando, e aqui é uma mistura de consolação, também com algumas pitadas de exortação. E a exortação começa no nosso texto, já no primeiro verso. Jesus de novo está reiterando, olha, eu já disse de várias maneiras que eu vou, mas de novo eu digo, eu vou. E o mais curioso é que nesse momento, ninguém me pergunta nada. Aqui, irmãos, nós acreditamos que muito mais do que um silêncio, talvez de dúvidas, incertezas, no coração dos discípulos, há um sentimento de egoísmo aqui. Eu explico para você. Jesus diz, agora eu vou para aquele que me enviou, mas nenhum de vocês pergunta, para onde vais? O ponto aqui é que os discípulos estão mais preocupados com a sua própria situação do que propriamente com a partida de Jesus. Jesus já disse de várias maneiras, eu vou para o Pai, eu vou partir. Lembra, se a semente não cair na terra e não morrer, de modo algum ela pode dar frutos. Jesus já disse isso para eles. Jesus está partindo, mas não há nenhuma pergunta da boca deles. Eles estão com medo. Talvez a pergunta aqui é, como nós ficaremos sem o Messias? Eles com certeza estavam pensando nisso, pensando coisas como, mas se ele morrer, se é verdade isso, como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu vou encarar os meus familiares? Como é que talvez eu tenha que voltar para o meu antigo emprego? Com que cara eu vou retornar? As pessoas que eu preguei, que eu disse, todas aquelas que acreditaram em mim, como eu vou encarar todo mundo? Imagina eles olhando para dentro e pensando todas essas coisas. E Jesus dizendo para eles, não é hora de vocês pensarem muito. Pelo menos não em vocês, é hora de vocês pensarem na minha partida. Veja o que completa o verso de número 6. Porque falei estas coisas e o coração de vocês encheu-se de tristeza. Eu disse, Jesus iniciou um discurso longo, irmãos, desde o finalzinho do capítulo 12.
Capítulo 13, 14, um capítulo cheio de consolações. Nesse momento, até essa altura, era para os discípulos já terem ponderado, ligado os pontos, ou até, quem sabe, confiado nas palavras de Jesus Cristo. Não, olha, a gente não está entendendo muito bem. Ele vai partir, ele vai para o Pai. Não sei como é que vai ficar. Ei, mas ele já garantiu, não deixarei vocês órfãos. É nisso que deveriam se apegar. Mas Jesus vira para eles e fala assim, olha, eu já disse de várias maneiras que eu vou. E eu já consolei vocês. E eu já disse que a minha partida vai funcionar para o bem de vocês. Mas o coração de vocês ainda está cheio de tristeza. No verso 7 ele diz exatamente isso mais uma vez. É a segunda vez que Jesus diz isso. Jesus repete, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E ele completa, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Aqui Jesus está dizendo, olha, vocês estão tristes, mas na verdade deveriam estar alegres. Porque tudo que vai acontecer a partir de agora, além de cumprir as Escrituras, além de cumprir o plano eterno do Pai, consumando o pacto que foi criado antes da fundação do mundo, além disso tudo, vai servir para o bem de vocês. Mas vocês estão tristes. E aí, irmão, só para lembrar, em João 14, 2, Jesus já tinha dito que da partida dele, e ele disse, se eu for, ou quando eu for, eu vos prepararei lugar. E você lembra, lugar ali significa caminho. Significa que se ele não fosse para o Pai, o caminho vivo e verdadeiro, que foi deixado para que seguíssemos os seus passos, não existiria. Afinal, Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Mas ainda no 14, ele diz que a sua partida significa que nós poderíamos fazer obras ainda maiores do que as obras que ele fez. Mais que isso, verso 20, a sua partida significa maior conhecimento. E no final, a sua partida significa também a nossa alegria. E aqui ele completa mais uma vez dizendo, ei, eu vou para benefício de vocês. Talvez o quinto benefício que ele coloca aqui é a única maneira do ministério do Espírito Santo começar é após a minha partida. Eu vou, mas o outro Consolador virá. Bom, a gente aprende aqui, irmãos, duas coisas rapidamente, já iniciando a nossa reflexão. Duas lições que precisa ficar guardada com a gente aqui. Primeiro, muitas vezes ficamos tristes porque estamos mais atentos à nossa condição do que nas palavras de Jesus. Perceba o exemplo dos discípulos aqui. Eles estão passando por algo novo, algo diferente. Seguiram o Mestre, ouviram o Mestre, acreditaram no Mestre, pregaram sobre o Mestre. Mas agora o Mestre apresenta algo diferente, estou partindo, eu vou. Eles não conseguem compreender tudo isso tudo muito bem, mas ficam presos à sua própria dor, à sua condição. E agora, como será sem Ele? O que eu vou fazer? Como eu já disse, como voltar? Como encarar as pessoas? E aí, irmãos, o pior acontece. Eles não conseguem ponderar e dar ouvido às palavras de Jesus. Tudo o que Jesus está dizendo para eles é como a gente também. Às vezes passando por uma dor, enfrentando um momento de sofrimento, talvez um período escuro da nossa vida. A gente ouve pregações, a gente ouve conselhos, lemos até a palavra do Senhor. Mas parece que essas palavras não surtem efeito em nós. Por quê? Porque os nossos ouvidos não estão abertos. Na verdade, estão fechados, porque nós estamos presos dentro da nossa própria dor. A segunda lição que a gente aprende é, por mais doloroso que seja, o que importa, irmãos, é a avaliação de Jesus sobre o que é bom para nós. Não importa o que nós achamos que é bom para a gente. Não importa o que as pessoas acham que é bom, o que importa é o que Jesus acha que é bom para a gente. Às vezes, irmãos, fazemos pedidos, oramos ao Senhor tantas vezes fervorosamente. Senhor, cura minha tia. Senhor, me dá aquela porta de emprego. Senhor, me ajuda a conquistar determinada coisa. E a gente pede com fé. Mas às vezes a gente não recebe o que pede. E talvez uma simples resposta seja por isso. Porque aquilo que nós achamos que é bom para nós, não é bom. Para Jesus é o exato oposto. Talvez ele leve a sua tia. Talvez ele não te dê aquela porta de emprego.
Talvez ele não te ajude a conquistar aquela determinada coisa. Porque ele sabe que talvez essas coisas te levem a um caminho perigoso ou muito pior do que o que você está. Então, por isso, irmãos, precisamos olhar para esse texto inicialmente e ver. Os discípulos estão tristes, mas Jesus está dizendo o exato oposto do que o coração deles está dizendo. Ei, o coração de vocês está cheio de tristeza. Mas por quê? Se tudo o que eu estou fazendo é para o bem de vocês. Então, inicialmente, irmãos, eu diria, tem coisas que a gente não vai entender. A gente só tem que aceitar. Deus está no controle. Bom, segundo lugar, nós vemos dos versos 8 ao 11, a obra do Espírito no mundo. Me acompanhe, verso de número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, irmãos, um texto muito conhecido e muito usado por nós, justamente quando a gente vai evangelizar, fazer missões, é um texto empolgante. Há um pequeno debate nesse texto, e como a gente não tem tempo para tratar desses debates, deixe-me dizer aqui pelo menos 3 posições que interpretam essa pequena frase, esse texto de Jesus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O primeiro é o da argumentação. Os teólogos dizem que o trabalho do Espírito aqui é basicamente argumentar, trazer todos os argumentos, expor diante do mundo tudo aquilo que o mundo tem feito. Bom, é uma perspectiva. A segunda é condenação no dia do juízo. O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, só que no dia do juízo. Ou seja, é como se fosse uma sentença declaratória. O mundo vai tomar conhecimento do seu pecado, de tudo o que eles praticaram, da sua justiça, no dia do juízo, e então serão condenados. Bom, isso vai acontecer. A gente sabe. Pelos textos bíblicos, Apocalipse, Filipenses capítulo 2, a gente sabe que diante do trono de Deus todo joelho se dobrará. Mas, bom, a gente fica com a terceira opção, arrependimento. O trabalho do Espírito Santo no mundo é de promover arrependimento nos corações. Veja, irmãos, o Dr. Carson nos ajuda a entender um pouco melhor esse texto, dizendo, em comum com outros usos do Novo Testamento, a palavra grega significa declarar o mundo culpado no sentido pessoal. Isto é, não argumentando a respeito da culpa objetiva do mundo diante de Deus, num grande teste final. Não. Então, o que é? E sim, envergonhando o mundo e convencendo-o de sua própria culpa, chamando-o assim para o arrependimento. É simples, irmãos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos falando daquele processo doloroso que termina no nosso arrependimento. E esse processo é desenhado por Jesus. Me acompanhe, verso de número 9. Todos os versos vão explicar o 8. E no verso 9 ele diz, do pecado, porque os homens não creem em mim. Talvez você perguntasse, que tipo de pecado Jesus está falando aqui? Que pecado é esse que o Espírito vai convencer? É o principal pecado, o pior de todos os pecados, o pecado da incredulidade. Por que, pastor, esse é o pior de todos os pecados? Porque esse é o primeiro pecado. Esse pecado impede que essa pessoa descubra que ela tem outros pecados. Enquanto ele não for convencido em seu coração, uma obra interior, particular e anterior, ele não vai conseguir ver todos os pecados que ele tem cometido contra o Senhor. Então essa é a obra do Espírito Santo. Verso 10, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Que tipo de justiça é essa que Jesus está falando? A justiça do mundo. Assim como o Espírito convence o mundo do pecado do mundo, o Espírito convence o mundo da justiça do mundo. Irmãos, e a justiça do mundo é uma justiça pervertida. Embora a justiça plena, justa, provém de Deus, e Deus é a própria justiça, a gente sabe por várias maneiras, seja consultando a Bíblia, a história, ou até ligando a televisão, a gente sabe que a justiça do mundo é uma justiça invertida. Isaías capítulo 5, verso 20 diz, ai daqueles que chamam bem ao mal e mal de bem. Veja, uma justiça invertida. E essa justiça mundana, pervertida, continua sendo praticada até os dias atuais.
O que Jesus está dizendo é, ei, o Espírito não convencerá o mundo apenas do seu pecado de incredulidade, mas também convencerá que todos os seus atos de justiça estão sendo praticados contrários à vontade do Senhor. O que eles deveriam fazer de certo, eles fazem de errado. E o que eles deveriam abominar como errado, eles fazem de certo. Ainda, verso 11. Ele também convencerá do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Da mesma maneira que a justiça do mundo é pervertida, irmãos, o juízo caminha na mesma direção. No capítulo 7, verso 34, 24 desse evangelho, Jesus já tinha dito, não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. O juízo do mundo também é um juízo equivocado. É um juízo externo, baseado, como o texto diz, em aparências. E esse juízo, irmãos, será punido. O que Jesus está dizendo é, olha, porque o príncipe desse mundo já está condenado. O que Jesus está dizendo aqui é, ei, em breve, muito em breve, daqui a pouco, o triunfo de Cristo é iminente. Se o coração dos discípulos estão entristecidos, mas após da ressurreição eles lembrarão disso. A cruz e o Cristo crucificado simboliza vitória para a igreja. Porque Cristo vai triunfar sobre todos os seus inimigos na cruz do Calvário. E é na cruz que o nosso inimigo é condenado. É na cruz, irmãos, que é decretado a derrota final do príncipe desse mundo. E é como se Jesus estivesse dizendo assim, ei, no dia do juízo, não só o pai da mentira será condenado, mas todos os mentirosos serão condenados junto com ele. Então veja, essa é a obra do Espírito. Ele vai convencer o mundo. Uma pergunta final aqui, para a gente entender melhor, é, como é que se dá isso? Já parou para pensar? Como é que o Espírito continua convencendo o mundo? Em toda a história da igreja, ainda na história inicial, primórdia da igreja, no livro dos Atos dos Apóstolos, mas seguindo até os dias atuais. Como que o Espírito Santo convence as pessoas? Será que é em sonho? É em visão? Em revelação? Será que o Espírito tem feito aparições para alguns? Não sei para você, mas no meu caso, o Espírito Santo me convenceu, irmãos, através da loucura da pregação. Veja, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1, 21. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Em Efésios 3:10, Paulo também diz que a intenção dessa graça era que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida através da igreja. Mas o nosso texto diz que quem convence é o Espírito. E a pergunta é, nós somos convencidos pelo Espírito, pela pregação ou pela igreja? Pelo trabalho dos três. Irmãos, a pregação do Evangelho acontece na igreja. A pregação do Evangelho acontece através da igreja. Só que deixa eu te dizer um recado aqui. A igreja não tem poder em si mesma. Igreja nenhuma pode salvar ninguém. Por mais belo que seja o nosso culto, como eu disse aqui. Por mais bonito que sejam as nossas canções. Ou por mais que o pregador tenha eloquência. Não é o caso. Mas por mais que tudo esteja no seu devido lugar, todo o nosso esforço não poderá salvar as vidas. Porque a igreja, irmãos, ela só pode falar aos ouvidos, mas é o Espírito Santo que fala aos corações. Então lembre-se disso. O Espírito Santo convence através da pregação da palavra, realizada por meio da igreja, mas confiados no poder do Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito no mundo. E a gente poderia completar aqui. É a obra do Espírito no mundo através da igreja. Mas em terceiro lugar, nós vemos nesse texto a obra do Espírito na igreja. Eu quero que você me acompanhe, verso de número 12. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. É interessante, irmãos, que depois de Jesus mostrar o trabalho do Espírito Santo para com o mundo, agora Jesus se volta para a igreja. Olha o que um teólogo chamado Hendrickson disse. A morada base é tão importante quanto o campo missionário. É interessante. Jesus começa mostrando o trabalho do Espírito lá no mundo, mas agora ele mostra o trabalho do Espírito na igreja. E isso é oportuno, irmãos, porque vivemos um tempo
em que algumas pessoas confundiram as duas coisas. A igreja perdeu, principalmente no pós-pandemia, perdeu o sentido de existir, inclusive o sentido de se reunir. As pessoas ficaram tanto tempo em casa que isso aqui perdeu o sentido. Perdeu o motivo, ou melhor, perdeu até o significado. E aí, quando nós lemos isso, nós aprendemos, irmãos, que tão importante quanto o campo missionário é a base missionária. Na verdade, se não houvesse base missionária, não haveria missões. Mais que isso, se existe missões, grave isso, a parte de uma igreja local, essas missões estão com defeito de fabricação, logo, logo vai acabar. A pergunta é, quem enviou esses homens? Quem preparou eles? Quem está orando por eles? Quem vai dar o suporte? Para quem eles vão prestar contas? Pior do que tudo isso, para onde essas novas ovelhas que foram convencidas pelo Espírito através da pregação, para onde que elas irão? Onde serão discipuladas? Onde vai se dar o crescimento delas, irmãos? Se não em alguma igreja local. Então, missões, irmãos, e o campo missionário é muito importante. Mas veja, a base missionária é tão importante quanto o campo missionário. Por isso Jesus começa falando, ei, o trabalho do Espírito lá, mas o trabalho do Espírito aqui. E pela manhã nós aprendemos algo muito importante. A ajudar aqueles que estão sofrendo, em dúvida, em crise de fé, passando por dificuldades. Mas nós aprendemos que antes de ajudar a eles, nós precisamos ajudar a nós mesmos. E isso está longe de ser egoísmo. Lembra, Paulo falou para Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvará tanto a ti, quanto aqueles que te ouvem. Irmãos, esse é o princípio. O nosso coração precisa estar cheio da presença do Espírito Santo, antes da gente sair lá fora evangelizando. E a pergunta é, qual é o lugar que nós vamos encostar o nosso carro para reabastecer? Qual é o lugar que nós vamos, através da comunhão dos santos, nos fortalecer, sermos renovados, sermos edificados? Onde, irmãos, seremos ajudados, apoiados e também ajudaremos na igreja. Bom, Jesus diz, tenho ainda muito que lhes dizer. Veja, mas vocês não o podem suportar agora. Jesus sabia, irmãos, que os seus discípulos, assim como nós, eram lentos para aprender. E se eles não estavam conseguindo compreender nem a partida de Jesus, lembra? Jesus começa exortando assim. Se ao invés de estarem alegres, eles estavam tristes. Jesus sabia. E Jesus queria dizer muito mais coisas, mas ele não disse. Jesus sabia que eles não podiam suportar. E aqui, irmãos, isso fala mais sobre os discípulos do que sobre Jesus. Isso fala mais sobre nós. E para a gente parar para pensar um pouco também. Por que Jesus não falou todas as coisas? Como eu queria que Jesus tivesse falado e tocado em certos assuntos. Como seria bom não ouvir de alguém que diz nos dias atuais, Jesus podia ter falado de determinada coisa. E alguém diz assim, Jesus não falou disso. Como seria bom se Jesus tivesse falado de tudo, né? Mas não falou, irmão. Até porque se ele tivesse falado de tudo, né, não caberia dentro da Bíblia. Mas ele não falou. Mas a pergunta é, por que ele não falou? Muito porque nós não podíamos suportar. E veja, ele diz, vocês não podem suportar agora. Irmãos, até quando Jesus deixa de nos falar determinadas coisas, ele demonstra que nos ama. E essa é a verdade. Jesus não está dizendo, vou deixar meus discípulos no escuro. Ele está dizendo, agora vocês não podem suportar. E ele completa, mas quando o Espírito da verdade vier. Em outras palavras, eu não vou falar agora, mas logo, logo, vocês saberão. Imagina, irmãos, se nesse momento de dor e aflição, se Jesus fala coisas do tipo assim, por exemplo, olha, o muro vai ser derrubado. Daqui a pouco, não vai ter mais separação entre judeu e gentio. Imagina Jesus falando isso. Os gentios estarão no meio de vocês. E todas as promessas de Abraão se cumprirão na vida deles também. Porque eles tiveram a mesma fé que Abraão teve. E se Abraão foi justificado pela fé,
eles também serão justificados pela fé. Imagina Jesus dizendo isso, irmãos. Ia causar, com certeza, um alvoroço. Bom, duas coisas aqui, ou melhor, uma coisa. Jesus sabe que algumas coisas devem esperar pela experiência. A gente não está defendendo, irmãos, um cristianismo baseado em experiência. Mas a gente não está defendendo também um cristianismo baseado apenas na razão. A gente sabe que tudo aquilo que nós cremos, nós podemos provar. Como disse o salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Nós não apenas realizamos cultos e ficamos aqui lembrando dos maravilhosos feitos do Senhor, e tem muitos para lembrar. Nós não apenas recordamos as obras e boas obras que o Senhor fez ao longo da história, mas nós com certeza podemos listar todas as obras que o Senhor fez em nossa vida. Ou seja, a nossa fé, irmãos, é uma fé viva, é uma fé prática. Nós sentimos, experimentamos, e Jesus sabia, melhor do que ninguém, que após a sua partida, 3 dias depois ele voltaria. Ah, irmãos, e muita coisa mudou no coração dos discípulos quando ele entrou pelas portas e disse: Pai seja convosco. A visão do Cristo ressurreto mudou toda a perspectiva. Lembra, a gente viu isso também de manhã. A pergunta não era mais: o Messias morreu, e agora o que eu vou fazer? A pergunta é: se ele ressuscitou, então ele é mais do que o Messias. Ele é Deus. Ao que Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Irmãos, a visão do Cristo ressurreto mudou tudo. A descida do Espírito Santo em Atos 2, no dia de Pentecostes, mudou todas as coisas. E Jesus sabia que, talvez ali, um pouco depois, eles poderiam, então, entender. Bom, de novo, no verso 13, Jesus diz: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E aqui está a chave, irmãos, para entendermos. Se tem alguma coisa que você ainda não conseguiu compreender na fé cristã, e você se sente em dificuldades, talvez ouvindo uma pregação, um sermão, ou lendo as Escrituras, e você não consegue entender, calma. Além de termos irmãos habilidosos, estudiosos, mais experimentados na palavra do Senhor, que podem te ajudar, temos o autor da Escritura disponível para todos nós. Imagine isso. Ler um livro que foi publicado há 2000 anos atrás, mas que o autor está ali sentado do seu lado, só esperando você orar. A oração do salmista, lembra, pastor Áquila pregou aqui? Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É claro, irmãos, ainda não entenderemos tudo. E lembra, isso fala mais sobre você do que sobre a palavra de Deus. Talvez vai ter coisas que o Espírito Santo não vai te mostrar, mas com o passar do tempo, com tempo de estudo, de dedicação, com certeza o Espírito Santo vai te ensinar todas essas coisas. E o texto é toda a verdade. Toda a verdade, irmãos, significa tudo aquilo que Jesus nos deixou. Você terá acesso a tudo isso. Não significa que você vai dominar todos os conhecimentos do mundo, não é isso. Mas toda a verdade que Cristo te deixou, ela é suficiente para você, e o Espírito Santo vai te ensinar. Vamos ler a segunda metade do verso número 13 em diante. Não falará de si mesmo, e aqui ele termina a obra do Espírito na igreja. Falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Verso 15. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Aqui, irmão, Jesus não poderia encerrar de uma forma melhor. Jesus está falando para a gente mais uma afirmação do harmonioso relacionamento da Santa Trindade. André começou aqui citando, né, André? O trabalho da Trindade na nossa salvação. E mais uma vez, Jesus está mostrando para a gente, primeiro, que Ele é Deus. Ele é Deus. Veja, se o Espírito não vai falar nada acerca de si mesmo, mas ele vai falar somente o que ele recebeu, mais que isso, o Espírito vai glorificar o Filho, irmãos. Se Jesus não é Deus, estamos pregando heresia. Logo, Jesus é Deus. Se você crê nisso, você diz amém. A Trindade está aqui, reunida,
para que possa trabalhar na igreja. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o trabalho do Espírito é tornar conhecido tudo o que pertence ao Filho. É isso, irmãos, que nós ganhamos. Bom, para a gente concluir, então, deixe-me só lembrar que não estamos apenas no evangelho mais evangelístico de todos. Para quem está seguindo a série já há algum tempo, sabe disso. O Evangelho de João talvez seja o mais evangelístico. Pessoas no mundo inteiro se converteram apenas pela leitura desse evangelho. Inclusive, muitas instituições distribuem o Evangelho de João para que seja dado em dias de evangelismo. Mas o Evangelho de João não é apenas o evangelho mais evangelístico. Ele não é só o evangelho da evangelização. O Evangelho de João é uma espécie de manual evangelístico do Novo Testamento. Se você tem dúvidas, se você não sabe como evangelizar, é o Evangelho de João que você tem que acessar. E aqui nessa noite a gente aprendeu pelo menos 3 lições que nos ajudam a enfrentar ou a continuar o nosso trabalho de evangelização. Eu quero pensar com você rapidamente. Primeiro, o Espírito que convence é o mesmo que consola. A gente viu aqui os nomes do Espírito, como o Espírito foi apresentado. No capítulo 14 ele é o Consolador. Mas no capítulo 16, ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente sabe, irmãos, que a obra do arrependimento não é uma obra comum. Não é uma obra natural. Pelo contrário, é uma obra que deixa marcas em nossos corações. Todos nós que sofremos essa obra, essa espécie de transfusão, de cirurgia, transplante de coração. Ele tirou o coração de pedra e colocou um de carne. Ah, irmãos, como isso dói. Como é doloroso, como Carson colocou lá no início. Ele expõe a nossa vergonha para então nos conduzir ao caminho do arrependimento. Sem isso, irmãos, não há arrependimento. Como que você vai abandonar o pecado sem antes odiar o pecado? Como você vai considerar o pecado algo odioso, vergonhoso, se ele não se tornar algo que te leve à vergonha? Que te leve às lágrimas, que te leve ao ódio. Como que isso vai acontecer? O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o Espírito nos convence. Mas veja, o mesmo Espírito que abriu uma ferida é o mesmo Espírito que cura a ferida. Para te convencer, ele tem que te rasgar por inteiro. Para te convencer, ele tem que expor todos os seus pecados. Para te convencer, ele tem que te levar naquela tristeza que Paulo falou, a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Mas esse mesmo Espírito não te deixará catando os cacos da tua vida no meio do caminho. O mesmo Espírito que te leva à dor e ao sofrimento, para que então você se arrependa, é o mesmo Espírito que também consola o seu coração abatido. E o texto ainda diz isso, irmãos, que além de nos convencer, ele é aquele que habita em nós, selado até o dia da promessa. E daqui até lá, ele é o nosso consolador. Segundo lugar, o que aprendemos é que o Espírito atua no mundo e na igreja. A gente viu 2 lugares aqui, tanto no mundo quanto na base missionária, né? Mas nós vimos, preste atenção, que ele atua no mundo e na igreja, mas ele faz isso através de você. Eu brinquei aqui, irmãos, perguntando, porque a verdade é essa. Embora a gente não quer limitar a ação do Espírito, e ele é Deus, ele age da maneira como quiser, quando quiser e do jeito que ele quiser. Mas o modus operandi do Espírito está na Escritura Sagrada. E tanto lá com Lídia, o carcereiro, todos os homens que foram salvos, os 3.000 que se converteram na primeira pregação de Pedro em Atos capítulo 2, todos os convertidos do Novo Testamento, da história da igreja, e até os dias atuais. A gente não se converte, irmãos, porque sonhamos com um anjo numa revelação. Não é assim que acontece. Na verdade, é assim que as seitas nascem. Mas todos nós nos convertemos, porque um amigo encostou na gente, irmãos, e começou a falar de um Jesus Cristo que mudou a vida deles. É assim que começa a coisa. E aí a gente começa a perguntar e começa a ouvir o Evangelho, até que então a gente entra em um lugar como esse. Já com o coraçãozinho, lembra? Ferido, quebrado, as migalhas, pelo próprio Espírito Santo. A gente não sabia que ele estava agindo, mas ele já estava agindo. Até que a gente ouve uma palavra pregada. E aí no final o pregador diz assim, olha, essa palavra te tocou?
Então, levante a sua mão e entregue sua vida a Jesus. E aí, bobo do pregador que pensa que aquela pessoa que levantou a mão só porque ouviu a pregação dele. Não foi, irmãos. Vários semeadores saíram a semear. Aquele campo já tinha sido plantado, regado e cuidado. Mas aquele dia era o dia da colheita. Glória a Deus por isso. Mas grave isso. Ele atua no mundo e na igreja, mas ele fará isso através de você. Você é o canal pelo qual o Espírito Santo vai usar. É você que ele vai chamar para que você então leve outras pessoas até o aprisco de Cristo Jesus. Lembra João 15,16? Ei, não foram vocês que me escolheram antes, eu escolhi vocês. E para quê? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Lembra que eu falei? Essa é a grande comissão do Evangelho de João. Ei, Jesus não te escolheu para você ficar sentado no banco igual um poste no meio de uma estrada. Jesus te escolheu para você ter vida e dar vida. Ele te escolheu para frutificar. É para isso que ele te chamou. Então lembre-se, ele vai agir através de você. Terceiro e último lugar. Como eu já disse, mas repito, a igreja prega aos ouvidos, mas só o Espírito é que pode falar aos corações. Irmãos, eu encerro com isso porque isso aqui é um bálsamo para o nosso coração. Como eu disse, e o semeador saiu a semear. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso chamado. Mas a verdade é, irmãos, pregamos, evangelizamos e às vezes não colhemos. E é possível que tenha pessoas aqui que já estejam evangelizando e pregando, às vezes dentro da sua própria casa, durante um bom tempo, mas nada acontece. E a pergunta é, o que dizer, irmãos? O que pensar? Talvez faltou palavras melhores, bonitas, para dizer. Talvez faltou algum conhecimento. Talvez sim. Mas a verdade, irmãos, é que nós podemos falar e contar tudo aquilo que a gente sabe, mas é o Espírito Santo que opera um milagre no coração. E aí me pergunte, pastor, qual é o segredo? Ei, não tem segredo. A ordem é, vão e preguem. E sejam fiéis a essa mensagem. É só isso. E depois de pregar, ou melhor, antes de pregar, antes, durante e depois, ore ao Espírito Santo. E fale, Senhor, faça uma obra aqui, Senhor. Faz de novo, Senhor. A tua palavra foi pregada, a tua palavra é viva, é vida. É pela loucura da pregação que o Senhor salva. Então salva, Senhor. É só isso que a gente pode fazer, irmãos. E crendo no coração que ali, naquele momento, ou daqui a alguns dias, ou sabe-se lá quando, o Espírito Santo vai soprar. Eu quero encerrar citando as palavras de Jesus nesse mesmo Evangelho, capítulo 3, verso 8. Que isso seja um bálsamo para o teu coração. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Pode dizer amém? É assim que ele salva. Ele é soberano. A gente só pode depender dele, orar, clamar e dizer, Espírito, vem e salva essa vida. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Mais uma vez, Senhor, fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja se lembra mais uma vez do trabalho poderoso e inestimável do Espírito Santo. O que seria da igreja sem o Espírito? Sem o Consolador, sem o nosso conselheiro, mas especialmente sem aquele que aplica toda a obra de redenção de Jesus no nosso coração. O que seria da igreja sem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? O que seria da igreja sem o fortalecimento do Espírito Santo? Sem o testemunho interno que ele dá ao nosso espírito, dizendo que somos de fato filhos de Deus? O que seria da igreja sem o GPS divino, nos guiando por toda a verdade?
Ah, Senhor, muito obrigado pelo Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas nos salvou de forma maravilhosa, especial, mas nos mantém nesse caminho glorioso. A tua obra não é apenas de regeneração, mas é uma obra de santificação. E por isso nós te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito Santo tem agido no nosso meio, seja para enviarmos missionários, mas seja para cuidar da base missionária. Então a nossa oração, Senhor, fica conosco. E para aquelas pessoas que temos orado, pregado e falado, talvez pessoas que ainda tenham dúvidas no coração, pessoas que talvez estejam perto de se converterem, mas parece que falta um empurrão ainda. A gente tenta de todas as formas, mas não consegue, e de fato não conseguiremos. Então nós clamamos ao Senhor, que envie o Santo Espírito para terminar a obra que o Senhor começou. Ah, Senhor, que haja colheita, Senhor. Não importa quem semeou, mas que os campos estejam brancos e que a tua igreja possa colher e se alegrar por isso. E teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.